Boa noite, bem-vindos aos comentários habituais de Luís Filipe Menezes. É um gosto, mais uma vez, estarmos aqui no nosso estúdio, aqui das paredes para o mundo em português. Bem-vindo, doutor. Doutor, vamos começar com os acordos da União Europeia. Portanto, ontem o Primeiro-Ministro disse que são 15 mil milhões para Portugal. Foi um bom acordo. É mais. Bom, eu penso que, em primeiro lugar, ressalvar os aspectos positivos. Os aspectos positivos é que voltou a vir ao de cima uma dupla que foi muito importante para os avanços da União Europeia de há 20, 30 anos atrás, que foi a frente franco-alemã, neste caso protagonizada pela chanceler Merkel e pelo presidente Macron. Os grandes impulsos da Europa foram sempre empurrados por entendimentos desses dois países nucleares centrais, fundadores da União Europeia. Eu já tinha saudades da dupla Mitterrand-Kohl, por exemplo, com Delors na Comissão. Agora, com uma alemã a presidir a Comissão, a senhora Merkel esteve à altura da história e Macron também. Portanto, esse é um aspecto positivo. O segundo aspecto positivo é que, depois de tanta turbulência, é a primeira vez que vai haver um financiamento de um programa europeu através de uma emissão de dívida europeia. Era um tabu, algo que foi contestadíssimo e impossível de desenvolver quando da crise financeira que originou, por exemplo, a intervenção nos países do Sul através da Troika. Era uma grande resistência da Alemanha, nomeadamente do Banco Central alemão, mas foi uma barreira que foi ultrapassada. Eu penso que foi ultrapassada uma vez, poderá ser ultrapassada no futuro, e isso é um instrumento novo e importante para gerir a economia europeia. Eventualmente, um terceiro aspecto positivo, para além destes dois, decorre do facto de haver, para além do orçamento da União até 2027, que tinha sido já pré-aprovado pela Comissão em janeiro, salvo erro, ficou um pouco em stand-by por causa da crise do Covid, haver pela primeira vez também um programa extraordinário global para os 27 para responder a um problema concreto que se chama a pandemia de Covid-19. Portanto, são aspectos positivos. Aspectos negativos decorreria, eu penso, do facto de o entendimento ter demorado bastante tempo, demasiado tempo, por questões que, em meu entender, não são justificáveis, mas não se podem repetir sob pena de um dia poder romper pelo lado mais fraco a União. 4 dias e meio de reuniões, tendo havido 2 ou 3 meses de preparação e aquele confronto entre os ditos frugais e o resto da Europa. E é preciso que a opinião pública compreenda o que é que está por trás disto. Ou seja, eu vi nas redes sociais, muitos portugueses a defender o primeiro-ministro Português? Não, o primeiro-ministro holandês. Ele que era preciso pôr ordem na casa, que os portugueses não sabiam gastar dinheiro. Eu penso que é uma posição um pouco dos portugueses descontentes com a evolução do país nos últimos anos, e nomeadamente nas grandes esperanças que colocaram de progresso na adesão à União Europeia na década de 80 e 86. Alguma frustração quanto aos resultados. Mas não tem a razão de se pôr ao lado do primeiro-ministro holandês. O primeiro-ministro holandês não esteve bem. Porque a Holanda, como outros países que estiveram ao lado da Holanda, estão a refletir o quê? Um novo fenómeno europeu. A Europa hoje, por vezes, esses países importantes, países com economias fortes, são liderados, paradoxalmente, por partidos que têm pouco menos de 20% de votos. E que estão, direta ou indiretamente, às vezes até formalmente, com coligações dependentes de extremas direitas fortíssimas. Este partido do Sr. Rutte
tem à sua direita dois partidos de extrema-direita fortíssimos. Isto acontece na Áustria, acontece na Dinamarca. E, portanto, começam a estar prisioneiros de ideias nacionalistas, anti-europeístas e estão a ter estas atitudes para consumo interno. Não é com uma visão dos problemas da Europa. E, aliás, no caso da Holanda, muito teríamos que falar. Muito teríamos que falar. Sim, porque há muitas empresas europeias que estão lá assediadas. Muito teríamos que falar sobre o regime fiscal holandês, sobre a forma como a União Europeia tem lidado com esses mecanismos de exceção, com alguma lógica quase de offshore escondida. Portanto, nem tudo é o que parece. Pois. E daí que esses frugais não tivessem tanta razão quanto isso. De qualquer forma, o pacote global é um pacote substantivo, por exemplo, é o maior de sempre na União Europeia, somando o orçamento de até 2027, mais este programa especial, que vai chegar aos 750 milhões de euros, é um programa, a questão é saber, é muito ou pouco. Eu acho que só os próximos meses é que poderão demonstrar isso, ou seja, se as recessões vão ser maiores ou menores do que aquilo que se previam. Infelizmente, no caso português, parece que será maior do que aquilo que se previa, aponta-se já para 12% de baixa do produto este ano. Que é muita coisa, não é? Que é muito, é uma loucura. É histórico, pessoal. É uma loucura. E depois o que vem a seguir, ou seja, como é que estamos a falar de uma verba que é de 50%, atinge cerca de 50% do total que Portugal teve de fundos comunitários desde que entrou na União Europeia. Portanto, é muito dinheiro. Quer dizer, como é que este dinheiro vai ser aplicado? Quais são os critérios, não é? E aí entra um tal plano Costa e Silva, que agora já se conhece melhor, e que eu estou à vontade para comentar genericamente. Mas neste plano, doutor, neste plano Costa e Silva, há poucas novidades, não é? Falar-se do TGV, o aeroporto... Não acho. Não? Eu, por acaso, não acho. Mas são assuntos que eram temas que já estavam em cima da mesa. Até escrevi alguma coisa um pouco dubitativa quanto ao plano, porque não conhecia bem o senhor. Não é uma pessoa muito conhecida da sociedade portuguesa, certamente nas elites mais ligadas à economia ele seja conhecido, mas ao ler o seu perfil, ele é um homem com um perfil muito ligado ao Estado, muito à esquerda, e eu tinha medo que viesse um programa centrado exclusivamente ou principalmente em investimento público, esquecendo a economia real. Eu agora já tive a oportunidade de ler o essencial da súmula do programa e quero dizer que eu acho que é um programa notável. Acho que pela primeira vez há uma visão estratégica para Portugal. Acho que comparando, por exemplo, com o plano Porter de há 30 anos, que foi muito elogiado, este é um plano muito mais estratégico. Não tem só economia, tem estratégia para o país. Uma visão de qual o papel de Portugal no mundo. Tem importantes enfoques no que diz respeito a questões de infraestruturas públicas, no que diz respeito aos aeroportos, no que diz respeito à importância do transporte aéreo, do transporte ferroviário rápido, Porto-Lisboa e de ligação à centralidade ibérica, do transporte de mercadorias de ligação à Europa, de modernização e competitividade dos nossos portos. Eu estou totalmente de acordo. Tem aspectos que coincidem completamente com a minha visão. Escrevi isso em 2008 no meu programa eleitoral como candidato à aliança do PST sobre o desenvolvimento do interior. Não numa lógica romântica das aldeias históricas, mas numa lógica económica. Fala daquilo que eu, por acaso, falei há 12 anos, é a lógica de uma espécie de Iberland, ou seja, de haver núcleos de desenvolvimento em cidades médias do interior que fizessem ligação com outros núcleos semelhantes de Espanha, por forma a nós estarmos a competir para um mercado único de quase 50 milhões de consumidores na Península Ibérica. E podermos, como a Catalunha, ser ganhadores no contexto da Península Ibérica. Acho que também no que diz respeito a matérias como o ambiente, como a saúde, chama a atenção para as coisas certas. Eu tenho medo de três coisas.
A primeira é que este programa é para Portugal, para este Portugal. E eu, no programa não se fala nisso, eu tenho muitas dúvidas. Este programa não é para 7 anos, é para muito menos tempo, tem que começar a ser executado daqui a poucos meses. Exatamente. Eu tenho muitas dúvidas que a administração pública portuguesa e o Estado português esteja preparado, tenha a competência, a qualidade Para gerir. e a velocidade para gerir este plano. Mas quais são, porquê é que diz que não? Porquê tem essas O dúvidas? Estado português nunca funcionou bem. É uma desgraça. Basta ver o que se está a passar com o Covid. É uma perfeita desgraça. Agora, gerir um plano tão ambicioso, tão bem feito, que existe tanta desburocratização, tanta velocidade. Este Estado, esta justiça, esta administração pública, eu tenho medo. Bom, minha primeira dúvida. A segunda dúvida, não estar claro que não deixa de ser um programa político. E, portanto, a meu entender, necessitava já, com clareza, a bem de Portugal, de um apoio claro na Assembleia da República para 6 ou 7 anos. E não é um apoio à la carte, com as meninas do caviar do Bloco de Esquerda, com os sindicalistas do Partido Comunista, com os pequenos partidos à direita. Não. Isto teria que haver um enorme entendimento entre o PSD e o PS. Provavelmente, a meu entender, até com um novo governo. Não com a classe política de PSD e de PS. Ir buscar os melhores à sociedade. Mas acha que isso é possível? E apoiar. Eu não sei se é possível. Porque é provavelmente perfeitamente impossível. Mas se isto for tudo impossível, o plano não vai servir para nada. Portanto, não tenhamos ilusões. Portanto, este apoio, a questão da qualidade do Estado, a questão de um apoio político alargado para a concretização deste plano e, em terceiro lugar, nós não somos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América já aconteceu isso muitas vezes na sua história, por exemplo, quando o Sr. Reagan chegou ao poder e quis vencer a batalha científica e tecnológica, nomeadamente ligada ao armamento, à União Soviética, que parecia que estava fortíssima. Tinha acabado de tomar conta do Corno da África Austral, do Afeganistão. E o Sr. Reagan chamou 2 cientistas americanos, um casal, o casal Toffler, Alvin Toffler, e disse-lhes: meus amigos, escolham os 100 melhores cientistas da América, vão para aqui, para uma cidade que eu vos vou construir em Nevada. Na América, quando acontecem coisas estranhas, sempre em Nevada, até os aliens desceram em Nevada, e vão-me entregar, no espaço de um ano, um programa mirífico. O que vocês pensarem, os 100 melhores cientistas da América, o que pensarem que é possível fazer com as nossas universidades e as nossas empresas a trabalhar em força para nós irmos para a frente. Falava-se da questão da Guerra das Estrelas, por exemplo. E foi a partir daí que surgiu os aparelhos de visão noturna, a nova tecnologia militar, que se desenvolveu a nanociência. Bom, e o Sr. Toffler não foi para o governo. Mas Portugal não é os Estados Unidos. Pois. Eu acho que quem devia ser o ministro coordenador de uma equipa operacional para o desenvolvimento deste programa chama-se Costa e Silva. Porque não, que ele é que está por dentro dele, ele é que é o pai. Porque eu não estou a ver ninguém por Mas isso é perfeitamente possível. Não é? Não acredito. Por aquilo eu próprio já disse que não estava disponível para isso e também o convite e o enfoque que foi colocado pelo Primeiro-Ministro, o próprio Presidente da República, não foi nesse sentido. Eu acho que Portugal é Portugal e, portanto, isto por interposta pessoa não vai lá. Portanto, é um bom programa, tenho medo do Estado, tenho medo dos políticos, tenho medo de não ser liderado por quem o concebeu. Dr. Luís Só mais ainda uma questão já agora sobre o pacote de ajudas. A grande mudança, a mudança mais substantiva foi a ligeira diminuição em 20% do valor da rubrica que estava pensada a ser subvenções e não empréstimos. Passou de 500 mil milhões de euros para 390 mil milhões de euros. Foi uma pena, não é que seja uma descida radical, foi uma pena por uma razão. Onde é que foram feitos os cortes? Não foram feitos nos programas internos dos diferentes países dos governos. Esses ficaram como estavam. Foram feitos em programas transnacionais europeus, que
tinham a ver com a descarbonização, tinham a ver com o ambiente, tinham a ver com a saúde, porque o dinheiro para os países foi sensivelmente o mesmo. Muito bem, fica aqui a nota essa parte, mas há aqui um tema muito interessante. Esta semana, como nós sabemos, o PS e o PSDL fizeram a alteração na Assembleia da República das idas do Sr. Primeiro-Ministro nos debates com o Sr. Primeiro-Ministro. Isto não é assim tão simples, não é, doutor? Quando nós precisamos de ser os debates quinzenais, numa evolução, digamos, boa, nem tudo é mau no mundo anglo-saxónico, nomeadamente em Inglaterra, em que o Primeiro-Ministro debate cotidianamente, menos uma vez por semana no Parlamento. Essa evolução foi feita durante o governo do engenheiro José Sócrates, através de uma iniciativa do Dr. Paulo Portas e com um grande apoio político e empenhamento político do Dr. António José Seguro, no Parlamento. Eu acho que foi um grande passo em frente no sentido da democratização do processo de fiscalização parlamentar da ação governativa. De 15 em 15 dias, o Primeiro-Ministro ir ao Parlamento. Para dizer, como diz o Dr. Rui Rio, que ele tem que trabalhar em vez de ir ao Parlamento, bom, isso eu acho absolutamente caricato. O trabalho do Primeiro-Ministro também é esse, principalmente esse. De 2 em 2 meses ao Parlamento, parece-me mais ou menos os Parlamentos Bem, eu acho que o Sr. Orbán, na Hungria, não fez isso, nem o Primeiro-Ministro polaco. Agora que até uma das questões que esteve em cima da mesa na União na Cimeira Europeia foi a questão do Estado de Direito também estar em cima da mesa quando se julga a transferência de verbas, como vai estar também alguma fiscalização da utilização das verbas, como sabe, imposto por os tais países frugais. Quando se está a falar do Estado de Direito, Portugal, o maior partido da oposição, dizer nós não queremos discutir política no Parlamento, eu acho do outro mundo. Mas ninguém percebe. Eu acho do outro mundo e acho que eu amanhã, que eu vou ter a votação quinta-feira, vou ver os deputados do PSD que vão fazer figura de corpo presente, que vão fazer figura de yes-men. É um erro político que não tem preço. Mas o que é que passou disso? O que é que você acha que passou isso? Há alguma coisa por trás? Acha que já estão a preparar um novo governo central? Não acho nada. Não acho nada disso. Acho que o Dr. Rui Rio pensa assim, é a maneira de pensar nele, errada, e depois os partidos todos baixam as orelhas, porque senão no dia seguinte perdem os lugares. Mas deixe-me dizer sobre isso uma coisa. Isto não quer dizer que o modelo dos debates estivesse bem. Ok. Ou seja, eu acho que tinha sido interessante era aproveitar a oportunidade para mudar o modelo dos debates. Os debates eram maçudos. Os debates eram quase debates do Estado da Nação, quando aquilo devia ser um tic-tac de meia hora. Como Inglaterra. Meia hora. Pergunta-resposta dos 4, 5 líderes dos partidos e a resposta do Primeiro-Ministro e acabou aí a sua vida. Não ficar ali... E não estarem ali uma tarde inteira... discutir muitas vezes que nada que interessa. A dar um péssimo espetáculo ao país. Mas uma coisa é essa, um mau modelo, que devia ter sido corrigido. Outra coisa é dizer, ó Sr. Primeiro-Ministro, vem cá de 2 em 2 meses, ou 3 em 3, porque está aí muito bem em casa. Eu acho isto um verdadeiro disparate. Pela oposição, não é? Até porque esses retrocessos normalmente não têm retorno. Depois quem tem maiorias, depois nunca mais vai dar o seu agreement para ir para o Parlamento dar respostas. Claro. Portanto, acho... É muito mal para a democracia. Não, é crasso, uma machadada na democracia representativa. Doutor, esta semana foi muito crítico sobre a generalização da Hagia Sophia em Istambul. Sente-se revoltado, não é? Não, a questão não se deve colocar dessa maneira. Cada país é soberano para dizer aquilo que pensa sobre os seus monumentos. Bem, mas aquele é um monumento que eu é não património sei, eu da não Unesco, sei, não é? um monumento classificado pela Unesco. Eu não sei o que faria o mundo islâmico se nós amanhã puséssemos uma igreja na Mesquita de Lisboa. Pá, não sei se não teríamos também esse direito. Bom, eu acho que as cedências de princípio em relação ao islamismo no Ocidente têm sido excessivas. Excessivas. E eu estou à vontade, não tenho nenhum radicalismo religioso e sou muito tolerante. Agora, é preciso olhar para a história. A Turquia é um exemplo, após a queda do Império Otomano, e através da liderança de Ataturk, era um grande exemplo da tolerância religiosa quase a nível mundial.
Eu tive a oportunidade de, há 30 anos, ficar surpreendido quando assisti a uma cerimónia religiosa no museu Ágia Sofia. Era um museu, formalmente era um museu, não era uma igreja. De assistir de fora aquilo que me consentiram a uma cerimónia religiosa ao lado, na Mesquita Azul, e depois descer as escadas, a descer a rua em frente e assistir a uma cerimónia religiosa na principal sinagoga de Istambul. E essa tolerância religiosa era algo de extraordinário num país islâmico, charneira entre o Ocidente e o Oriente, um país da NATO, e era um sinal... Um país que até queria entrar na União entrar Europeia. na União Europeia, cujas negociações penso que não estão até todo encerradas, embora agora podem esperar cada vez mais sentados, mas a questão que se coloca penso que não é essa. Eu penso que tem a ver... depois a gente sabe como é que isto começa e não sabe, nunca sabe como acaba, porque sabe, por exemplo, as mesquitas não podem ter imagens à vista. E o último, quando foi a conquista de Istambul, arranjarem uma argamassa especial que servisse para tapar os frescos sem os destruir, para um dia os poder destapar, há 1000 anos atrás. Há 1000 anos. Bom, agora o primeiro-ministro, o presidente Erdogan, diz que vai ser uns lasers, ou talvez umas cortinas. Bom, um dia destes pode ser como fizeram os talibãs no Afeganistão quando demoliram as estátuas do Buda. Mas a questão principal não é essa. É uma atitude política do Sr. Erdogan. Eu penso que aquilo que está em causa, o Sr. Erdogan está com problemas internos. O Sr. Erdogan tem uma visão autoritária, ditatorial da liderança do Estado. E tem uma tendência para, ao contrário da Turquia moderna, para a expansão política, territorial e militar. Já a presença militar é um dos maiores exércitos regionais do mundo. Já tem presença militar no Catar. Já tem presença militar na Síria, o que é uma vergonha para o Ocidente, que foi feita à custa de atraiçoarmos os curdos que combateram ao nosso lado contra o Daesh. Já tem uma presença política fortíssima nos Estados Islâmicos ligados ao Império Otomano no sul da Rússia. Não podemos, que eu não gosto de levantar fantasmas, mas não foi há muitos anos que o Império Otomano terminava às portas de Viena. Bom, não foi assim há tantos anos atrás. E, portanto, o Sr. Erdogan devia ter tido em relação a esta medida, que é de um direito que lhe assiste, uma resposta política fortíssima. Fortíssima da União Europeia, fortíssima da Unesco, que já sabemos que as grandes instâncias internacionais hoje estão todas ao serviço de quem paga mais, claro, e de quem tem mais força. Normalmente não é o Ocidente, nem a Europa, nem os Estados Unidos da América. Devia ter tido uma reação mais forte, em meu entender, do Vaticano. Eu acho que se o Papa se chamasse Karol Wojtyła, que isso teria acontecido. Bom, não. Hoje foi a Hagia Sofia. Já se fala de uma outra atitude semelhante em relação a uma outra cidade turca onde existem vestígios muito importantes da religião cristã. Eu acho isto mau. Do ponto de vista político, está-se a Europa, que agora deu um passo interessante e importante contra a corrente, no sentido de se unir a favor do seu próprio desenvolvimento. Não nos podemos esquecer que neste plano da Europa não é dinheiro. Fala-se da reindustrialização da Europa, fala da Europa voltar a produzir os serviços que deixou exportar para a China e para outros países, fala-se da Europa do ambiente, fala-se da Europa das cidades modernizadas, portanto não é só dinheiro. Ora, esta Europa neste momento também politicamente deveria dar uma resposta e eu espero até que nos próximos tempos se comece a falar de outros assuntos como da segurança comum
e da defesa comum europeia. E não pode ser já tarde, quando começares a falar nisso. Não pode já ser tarde, doutor? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Ficamos por aqui, são os temas que trouxe, doutor. Voltamos daqui a 15 dias com mais Luís Filipe Menezes. Obrigado. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novum, sempre seu.